de uma série de 4, não é, que nós estamos fazendo para fazer a revisão das vanguardas. E nesse segundo vídeo a gente vai falar um pouco sobre cubismo e sobre futurismo. E aí, para começar, a gente vai falar um pouco sobre o cubismo e suas características, né? Então, o cubismo é um movimento estético que ocorreu entre 1907 e 1914, tendo como principais fundadores Pablo Picasso e Georges Braque. Historicamente, o cubismo originou-se de influências da arte africana e da obra de Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos com todas as suas partes num mesmo plano. É como se eles tivessem aberto e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso com a fidelidade, um compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas, né? O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões numa superfície plana, sobre formas geométricas, com o predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os como se movimentassem em torno deles, vendo-os sobre todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes. Então, aqui a gente já observa que a grande ênfase, né, da proposta cubista é uma discussão sobre a forma, né, uma forma que se desdobra no espaço, se distancia da questão da representação daquilo que o olho vê e propõe o que seria a representação do objeto em diferentes tempos, quase como uma síntese, né, de diferentes tempos. Então, o quadro que dá início, não é, que é considerado um marco para o cubismo, é o Le Demoiselle d'Avignon, né, de 1907, pintado pelo Pablo Picasso. E nesse quadro, né, ele analisa as formas da natureza e separa, extrai, reduz a formas essenciais e as reorganiza, independentemente da relação que já não representa o foco da arte. Então, a realidade, né, ou aquilo que os meus olhos podem ver, já não estão no centro da discussão, né? Já não está no centro da discussão. O que se coloca no centro da discussão é uma nova estratégia do artista de recompor a forma a partir de distintos tempos, como se ela se movimentasse, não é? No espaço-tempo e coubesse ao artista, então, restituir, não é, esses diferentes tempos a um instante representativo. Nasce como reação ao subjetivismo puro dos Fauves, né? Aflora uma interpretação nova da arte africana, continuidade entre a coisa e o espaço. Superação crítica das formas tradicionais pela geometrização. Bom, o Demoiselles d'Avignon é uma obra que ao apresentar, não é, essas 5 figuras, ela trata todas as questões que foram tratadas até aqui, não é, quase que de imediato. A primeira, o rompimento com a perspectiva, o rompimento com as relações de figura e fundo. Então, para exemplificar, a gente pegar então essa figura que se coloca aqui no canto esquerdo, se a gente começa observando na cabeça, na parte superior do corpo, você consegue identificá-la, mas à medida que você acompanha com os olhos, não é, essa figura até os pés, você já não consegue ter uma absoluta certeza se essa área inferior corresponde ao fundo ou à figura, porque o tratamento, não é, entre os recortes que são dados ao fundo e os recortes que são dados na figura são praticamente idênticos. A gente também já observa aqui uma redução da palheta, a geometrização das formas que está bastante presente, principalmente, né, nessa segunda figura aqui lateral, mas de maneira geral, esse recortar
par da forma, não é? Quase como se a forma tivesse sido estilhaçada, não é? Quer dizer, como se fossem pequenos estilhaços. Depois a gente observa também essa forma de apresentar o olhar, não é, frontal, direto, que pode ser bastante relacionada também à arte românica, né, espanhola, onde esse tipo de representação vai ter uma força muito grande. Então a gente observa que, para além das influências mais imediatas que a gente sempre, né, se refere, como Cézanne e a arte africana, que claro que são absolutamente pertinentes, há outros elementos que a gente pode estar trazendo também. Então, a redução da palheta, e é importante a gente observar que cada um desses estilhaços, né, desses fragmentos que estão buscando recompor um aspecto do espaço, são tratados de forma que luz, né, e contraluz são todos trabalhados dentro de um mesmo espaço, né? Então você não tem mais uma modelagem da forma. Se a gente olhar para o corpo, especialmente das mulheres e especialmente dessas duas que ocupam uma região mais central, a gente observa que há uma anulação quase que total do sentido de claro e escuro, modelagem, né? Mas em compensação, quando nós olhamos esses estilhaços, né, esses fragmentos que estão entre essas duas figuras e as figuras que se colocam aqui mais à direita, a gente observa que eles têm um tipo de luz e contraluz, não é, muito particular, quer dizer, que cria um contraste bastante grande entre a forma de apresentar os corpos das duas figuras centrais. Já nessas duas figuras da direita, a questão da máscara africana, né, as mulheres representadas como se estivessem usando máscaras africanas sobre o rosto, também fica bem evidente, né, fica bem marcada. E particularmente essa figura que se coloca, né, que é difícil você afirmar com clareza se ela está de costas para o espectador ou de frente para ele, não é? O corpo está representado de tal maneira que rompe, não é, como se parte dele pudesse ser de frente, parte dele pudesse ser de costas. É um corpo que está numa dimensão outra, que não é essa que o meu olho consegue captar mais de imediato. E no projeto original havia uma mesa, né, com frutas sobre a mesa, e a mesa é reduzida então a essa estrutura bem mínima que é apresentada aqui num primeiro plano, e as frutas sofrem o mesmo processo, né, de luz e contraluz, quer dizer, de áreas opacas e áreas brancas que dão essa sensação de luminosidade, mas tudo composto de tal maneira que os objetos são facetados, né? Como se várias partes do objeto estivessem todas recompostas aí. A gente vai caminhar e aí pegar duas declarações do Picasso que são bem interessantes para ajudar a entender que pensamento, que forma de sentir e de pensar a arte é essa. Esse primeiro é de 1923. Fala-se de naturalismo em oposição à pintura moderna. Gostaria de saber se alguém jamais viu uma obra de arte natural. A natureza e a arte, sendo duas coisas diferentes, não podem ser a mesma coisa. Pela arte, expressamos a nossa concepção daquilo que a natureza não é. Quer dizer, há uma reivindicação claramente expressa de que a natureza, ainda que seja fonte de inspiração, ela é ponto de partida, mas não é ponto de chegada, né? A arte, enquanto ponta de chegada desse processo de criação artística, ele vai se distanciando da natureza à medida que o artista vai construindo esses universos particulares. E aí o segundo parágrafo, né? O cubismo não é senão uma semente.
Desculpem, o cubismo não é uma semente nem um feto, mas uma arte que trata principalmente das formas. E quando uma forma é realizada, ela passa a viver sua própria vida, né? Então, essa ideia de que a forma está no centro, né, de toda a construção do processo de representação cubista, que vai ser bem importante aqui. Bom, então aqui para a gente entender um pouco mais, não é, um pouco das máscaras africanas e uma comparação, não é, colocando aqui lado a lado uma criação do Pablo Picasso e uma máscara africana para a gente tentar perceber que pontos são esses, então, que nós identificamos em que há uma aproximação. Então, houve uma exposição de arte africana no Museu do Homem de Paris, em 1905, que o Pablo Picasso teria visitado. Aqui eu deixei uma curiosidade nesse slide, que é o nome dele, né, que sempre, então, Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trinidad Ruiz e Picasso, né? E ele nasce em Málaga, que é uma região da Andaluzia, na Espanha, né? Ele nasce em 1881. E aí, quando a gente observa, não é, essa representação, esse retrato e a máscara africana, uma das coisas mais evidentes, não é a forma de conceber, não é, a face como uma máscara, né, como se ela estivesse aplicada sobre a cabeça, a forma de recortar o nariz, não é, e deixar as linhas que dão forma ao nariz bem, não é, evidentes, tá? A gente observa nas três que estão aqui. O uso, não é, a boca reta, como a gente observa, olha essa aqui muito parecida, não é, nessa segunda máscara, a forma arqueada de tratar, não é, as sobrancelhas, né? E a relação, não é, de distorcer o que seria uma imagem fiel ou naturalista do rosto para conseguir um efeito de força, de expressão, não é, a essas figuras. E aí os olhos, mais uma vez, aqui no caso, né, do retrato do Picasso, essas formas para o olho que remetem aí muito especificamente à arte românica, né, dessa região de onde ele é originário. Aqui eu coloquei então uma imagem, né, um detalhe de uma pintura realizada na Igreja Santa Maria de Itaú, que é uma pintura românica, para a gente ver esses detalhes, né, do olho, de como os olhos são representados perfeitamente de frente, com essa relação, né, essa linha de força da sobrancelha bem definida, né? Então, como isso vai talvez marcar aí, não é, uma influência também para o Pablo Picasso. E aqui a gente está vendo um pouco do retrato, uma outra obra dele, né, que é a Gertrude Stein, que foi uma das grandes apoiadoras aí das vanguardas, né, em Paris, e ele faz esse retrato, né, da Gertrude Stein, onde assim, mesmo antes, não é, do cubismo na sua estratégia de multifacetar as formas, né, mesmo antes dele estar já elaborado, a gente observa que essa representação, essa ênfase nos olhos, essa preocupação de definir e de marcar essas linhas já estava presente na obra do Pablo Picasso. E aí, para a gente entender um pouco, né, o que ele traz do Cézanne, quando a gente faz essa afirmação, que ali eu peguei um trecho de um livro de História da Arte, é uma afirmação que é repetida, né, em todos os livros. A gente às vezes fica um pouco assim, mas e aí vai olhar Cézanne e diz, mas como assim, não é? E aí uma coisa interessante da gente pegar algumas das obras do Cézanne e observar um pouco mais detalhadamente e nos aproximarmos um pouco mais da sua obra, para a gente perceber que Cézanne vai realizando aí um processo de simplificar as formas
daquilo que ele vai representar, seja a natureza morta, seja a paisagem, de tal maneira a dar solidez a essas representações. Quer dizer, as formas geométricas, elas são uma forma de buscar que seja a paisagem, seja a natureza morta, aquilo que está representado, as formas não estão se desfazendo, não estão se esgarçando, porque a gente precisa entender isso no contexto da experiência do Cézanne, né, que num primeiro momento aí tem um contato com os impressionistas, e os impressionistas vão muito nesse sentido de esgarçando, né, a forma, ela vai se desfazendo a ponto de chegarem muito próximos da abstração, sem que isso tivesse sido de nenhuma maneira um objetivo dos impressionistas, eles não estavam em busca da abstração, mas a forma de pintar rápida, né, a forma de pintar com aquela pincelada muito ágil, né, para que a pintura fosse a representação realmente de um instante do olhar, leva a esse esgarçamento, a essa perda da solidez da forma que Cézanne está tentando recuperar. E ao fazer isso, observando aqui essa pintura que é do Monte Santa Vitória, a gente observa, se a gente chega um pouco mais perto ainda, que ele passa a traçar pequenas formas, né, com a pincelada, então um conjunto de pinceladas verticais, depois um conjunto de pinceladas em diagonal, depois um conjunto de pinceladas na horizontal, e cada conjunto de pinceladas forma também uma forma geométrica, né? Se a gente dá essa ampliação aqui na área do monte, e se a gente anular um pouco as tonalidades, a gente vai perceber que a gente vai chegar muito perto daquele efeito de luz e contraluz que a gente vai perceber depois no cubismo, né? Então, não é que Cézanne já geometrizou da mesma forma que o cubismo, não. O que Cézanne fez foi abrir esse caminho, né, de pensar a paisagem e pensar o corpo, pensar a natureza morta a partir dos volumes geométricos, no sentido de trazer essa solidez, né, às formas, e o tratamento da pintura, que é importante a gente também está observando, né, de dividir a superfície em pequenos grupos de pinceladas que formam também essa relação geometrizada. E a gente vê aqui o efeito mais imediato, né, desse processo criativo, né? Então a gente tem aqui o Poeta, né, do Pablo Picasso, pintado em 1910, e Violine e Castiçal, do Georges Braque. É interessante a gente observar que na ausência dos títulos, né, que nos dão aí uma espécie, né, de pista para ser seguida para interpretar essas obras, há uma perda grande, né, do referencial figurativo, né, da temática propriamente, e o que a gente tem é muito mais um plano todo dinamizado, né, quer dizer, o plano da tela ganha um movimento muito particular por essa relação entre esses estilhaços que vão se recompondo, cada um deles, né, sendo tratados com luz, né, e sombra, nesses casos, né, cada pedaço, cada fragmento tem sua iluminação e sua sombra, sua linha e seu recorte, né? A angulação, a grande presença dos ângulos retos, a ausência de cores mais intensas, né? E por outro lado, a ênfase nos cinzas, preto, branco e ocre, né? Dão a essas pinturas um caráter muito particular. E aqui é um desenho do André Lotte, né, um esboço em que ele mostra, né, como é que ele combinava os vários elementos de um copo para chegar a uma única imagem cubista, uma
Ele faz isso numa carta em 1952, né, do livro Conceitos Fundamentais da História da Arte. E aí a gente vê aqui, né, na parte de cima, uma taça, né, vista de frente, aqui vista de cima, aqui vista em ângulo, né, detalhes. E aí aqui na parte de baixo a gente vê como é que ele recompõe, né, cada uma dessas partes. Então é como se ele recortasse, né, essas 4 representações que a gente tem aqui na parte de cima, e com pedaços de todas as 4 ele recompõe, na verdade, uma quinta taça, né, que seria a síntese dos tempos, né, e por isso muitas vezes se falou na ideia de 4ª dimensão, quer dizer, porque eu tenho altura, eu tenho comprimento, eu tenho largura e eu tenho tempo, né? E aí essa inclusão do tempo nessa relação é que faz com que a forma então se apresente multifacetada, né, composta por esses fragmentos. O Georges Braque deixa também para nós uma reflexão, né? Em 1917 ele diz: novos meios, novos motivos. O pintor pensa em termos de forma e cor. A meta não é a preocupação com a reconstituição de um fato anedótico, mas a constituição de um fato pictórico. A pintura é um método de representação. Não devemos imitar aquilo que queremos criar. Não se imitam as aparências. A aparência é o resultado. Para ser imitação pura, a pintura deve esquecer a aparência, trabalhar copiando a natureza, improvisar, né? Então, mais uma vez, a grande preocupação nesse momento é fazer, não é, essa clara separação entre natureza e arte, né? Separar também o gesto, né, do artista, ou enfatizá-lo como um gesto criador, né, e não como mimese, né? E trabalhar, não é, essa ideia da questão da representação e da pintura como fato pictórico, né? Quer dizer, ela não é uma narrativa, quer dizer, ela não é um fato anedótico, você não pinta para narrar algo, você pinta para que a pintura exista, né? Ela é um fato pictórico e não é uma anedota do mundo, né, daquilo que eu posso ver. Bom, algumas das características, né? Então, geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, né? O claro escuro perde a sua função, representação do volume colorido sobre superfícies planas, né? É uma sensação de pintura escultórica e as linhas retas enfatizam muito isso, acentuam muito. As cores são austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado e um castanho suave. E é importante a gente pensar um pouco nessa ideia do pintor como um homem do seu tempo, quer dizer, que vai sofrendo influências de questões que estão sendo discutidas e debatidas na sociedade, no campo da sociologia, no campo da história e no campo até da física, né? A teoria especial da relatividade, né, que é conhecida como TRR, ela é publicada pela primeira vez pelo Albert Einstein em 1905. Né? Uma generalização dessa teoria é a teoria geral da relatividade, que é publicada também pelo Einstein em 1915. A relatividade restrita também teve um impacto na filosofia, eliminando toda a possibilidade de existência de um tempo e de durações absolutas no conjunto do universo, né, que era aí a ideia de Newton. Então, essa ideia dos tempos, né, e das relações de relatividade da própria forma em relação aos tempos, né, como ela é apresentada no cubismo, ela também pode ser pensada a partir de uma perspectiva de influência dessas ideias, não é, que estão no seu próprio tempo e que acabam por, de alguma maneira, se espelhando, né, ou sendo espelhadas na pintura cubista.
Em síntese, a representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas, né? O cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando todas as partes de um objeto no mesmo plano, né? Como se ele fosse primeiro decomposto e depois reorganizado. Os diferentes aspectos de um mesmo objeto, em diferentes tempos, passam a ser rearranjados no espaço, compondo uma forma que representa uma quarta dimensão, tempo no espaço. E aqui o retrato do Vollard, feito pelo Picasso em 1910, né? O Vollard foi um dos grandes divulgadores também do cubismo, e na verdade das vanguardas, né? E o Arcan tem uma citação bem interessante, né, sobre o cubismo, onde ele diz: o cubismo contrapôs a concepção de forma como transcendência à concepção de uma forma como imanência absoluta, atitude revolucionária, mas não subversiva. Quer dizer, a forma, ela emana, né, das relações que são criadas no plano pictórico, né? Eu não busco transcender uma forma existente, quer dizer, não busco ir além de uma forma existente, mas que emane diretamente, quer dizer, que nasça, que brote diretamente dessa nova composição que o artista consegue dar, não é, àquilo que está sendo representado. E ele vê nisso uma atitude bastante revolucionária, ainda que ele entenda que não é subversiva, quer dizer, ela se mantém num discurso da forma, se mantém num discurso da figura. E o cubismo pode ser dividido em 3 fases, né? Cubismo que a gente chama de pré-analítico, ou cubismo cezanniano, que seria uma espécie de preparação para o cubismo, né? Quando surgem as primeiras características, o cubismo analítico, né, que se caracteriza pela desestruturação da obra, pela decomposição das suas partes, né, que vai chegando aí quase numa abstração, de tal forma essa decomposição vai sendo, não é, enfatizada, e o cubismo sintético, que é uma reação justamente a esse processo de decomposição e de perda, né, da referência do tema, não é, da referência do assunto, onde você quase que já não consegue ter, não é, uma perspectiva de significado, né, que tentava tornar as formas novamente reconhecíveis, também chamado de colagem, porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas, desculpem aqui o erro, em criar efeitos plásticos, né, e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Então aqui é importante a gente observar que uma das atitudes, não é, que a gente tem conversado bastante, que caracteriza as vanguardas, é a atitude de experimentação. Então é a partir dessa experimentação, não é, e da tentativa de ampliar as sensações visuais que a colagem acaba ganhando espaço. E aí a gente retoma aqui, né, essa ideia da colagem, e a colagem ela vai aparecer enquanto agregar material concreto, real, né, agregar bilhetes, agregar pedaços, né, de partituras musicais, por exemplo, ou a representação, como nesse caso, olha, em que isso é pintura, mas simulando, né, um pedaço de cartaz, de letra, né? Então tentando recuperar aí em parte e depois mais veementemente essas referências, né, visuais da onde as formas estão sendo pensadas e recompostas, né? E um dos mais famosos é Os Três Músicos, que é de 1921, do Pablo Picasso, onde, apesar da gente perceber, né,
todo o processo de geometrização da forma e o processo de recomposição, a forma está muito menos esfacelada, quer dizer, os estilhaços, não é? Você já não percebe essa agitação da superfície através dos estilhaços, mas você vê uma definição de grandes planos, não é? E a manutenção dessas referências visuais, onde a gente identifica os músicos aí com muito mais clareza. E agora a gente vai falar um pouquinho do futurismo, né? O futurismo é um movimento que vai ser muito influenciado, inclusive, pelo cubismo. Ele nasce na Itália com Marinetti por volta de 1900 e propunha a violência como uma forma de superar a tradição, né? Lembrando aí que a Itália é um dos últimos países a enveredar realmente, né, na Revolução Industrial e a poder usufruir, vamos dizer assim, das consequências, né, das benesses econômicas aí da Revolução Industrial. Isso cria um clima muito propenso, né, a ideias como a do futurismo, quer dizer, ideias mais radicais que vão defender aí que é esse passado grandiloquente da Itália, não é? Ou esse culto ao passado que dificultam ou impedem mesmo que a Itália se reorganize em direção aí a um futuro mais promissor, a um futuro moderno, né, literalmente. É um movimento extremamente radical que defendia a destruição, né, inclusive dos museus e bibliotecas, que são símbolos do passado, como um procedimento para a criação de uma sociedade moderna. Quer dizer, né, esse passado ele está nos atrapalhando. Ele pode ter sido grandioso um dia, mas hoje ele simboliza, né, aquilo que está ultrapassado. Então aqui é um retrato dele, ele publica, né, em 20 de fevereiro de 1909 no jornal Le Figaro o Manifesto do Futurismo. Então eu peguei alguns trechos, né, mas porque eu acho que o texto, mais do que qualquer outra coisa, dá essa sensação mesmo do que é esse vigor ou esse ataque, né, que o futurismo está fazendo aqui ao passado, à tradição, né, ao classicismo. Também é interessante a gente observar que ele fala o tempo todo como se ele fosse um grupo, né, mas num primeiro momento é ele, a Marinetti, se lançando aqui na discussão. Cantaremos o amor ao perigo, o hábito da energia e a audácia. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a intrepidez e a rebeldia. A literatura até aqui tem glorificado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Exaltaremos o movimento agressivo, a insônia febril, o passo acelerado, a cambalhota, o soco no ouvido, o murro. Declaramos que o esplendor do mundo foi enriquecido por uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel que passa apressado, com um chassi adornado por grandes canos, com cobras com um resfolegar explosivo. Um automóvel roncando é mais belo do que a Vitória de Samotrácia, né? Então, só para a gente lembrar, a Vitória de Samotrácia é uma escultura grega do período helenístico, né, onde a gente tem essa representação, né, da ideia de vitória através de uma figura feminina alada. Então é a representação de algo abstrato na forma concreta, uma escultura considerada uma das grandes obras aí do período helenístico, e aqui então ele faz, não é, essa afirmação bastante polêmica, né, quer dizer, o automóvel roncando é mais belo do que a Vitória de Samotrácia. Cantaremos o homem ao volante, cujo eixo ideal atravessa a Terra, correndo no circuito da órbita desta. O poeta deve entregar-se com frenesi, com esplendor e prodigalidade, a fim de aumentar o fervor entusiasta dos elementos primordiais. Não há beleza senão na luta, nenhuma obra-prima sem agressividade. A poesia tem que ser uma arremetida violenta contra as forças desconhecidas, para obrigá-las a inclinar-se perante o homem.
Achamo-nos no promontório extremo dos séculos, porque devemos olhar para trás quando temos de romper os portais misteriosos do impossível. Tempo e espaço morreram ontem. Já vivemos no absoluto, pois já criamos a velocidade eterna e onipresente, né? A velocidade, a palavra velocidade, ela aparece muitas vezes, né? E vai ser associada diretamente, quer dizer, ao automóvel, né? As máquinas, essa ideia de que há um mundo novo surgindo, né, a partir desse processo de industrialização, quer dizer, o processo de industrialização e os seus filhotes, né, quer dizer, aquilo que é criado a partir desse processo da industrialização, e o carro é o seu ponto alto, né, eles são como que motores para que a experiência do próprio homem se lance a outras esferas, né? A experiência do viver, a experiência do existir. É uma visão muito otimista, né? Do que a máquina vai proporcionar, que hoje a gente já não tem todo, né? Esse otimismo, mas a gente precisa entender no que é isso nesse momento, né? Queremos glorificar a guerra, o único doador de sangue ao mundo, militarismo, patriotismo, o braço destruidor do anarquista, as belas ideias que matam, o desprezo pela mulher, né? Quer dizer, é uma coisa bem complicada nesse momento. Eles claramente, né, se filiam aí ao partido fascista, e o que depois vai custar bastante caro a esses artistas em termos de vida mesmo, né? Eles acabam se filiando, e quando a Primeira Guerra tem início, muitos deles vão voluntariamente, né, para a guerra, e ou não voltam, ou voltam com muitas sequelas, quer dizer, o preço é bastante alto. Desejamos destruir os museus, as bibliotecas, lutar contra o moralismo, o feminismo e todas as mesquinhezes oportunistas e utilitárias. Então há uma visão bastante assim, marcando posição, né? Da questão do lugar do homem, né? Em oposição aí, e se faz isso batendo de frente a questão do feminismo e das lutas femininas, quer dizer, apesar de se colocar como progressista, no sentido, né, de afirmar a Revolução Industrial, automóvel e etc., só é progressista em relação a isso, não é? Em relação a outras coisas, e especificamente em relação ao papel da mulher na sociedade, a visão é uma visão assim bastante tradicionalista, né, bastante apegada aí ao passado. Cantaremos as grandes multidões no entusiasmo do trabalho, do prazer e da rebelião, né, da multicor e polifônica arrebentação das revoluções nas modernas capitais, a vibração noturna dos arsenais e oficinas, sob suas violentas luas elétricas, as estações vorazes engolindo serpentes fumegantes, as pontes saltando como ginastas por cima da diabólica cutelaria de rios banhados pelo sol, de aventurosos navios farejando o horizonte, de locomotivas de tórax amplo saltitando nos trilhos quais imensos cavalos de aço freados por compridos tubos, e do voo planado dos aviões, dos quais o som do parafuso é como o adejar de bandeiras e os aplausos da turba entusiasta, né? Então, assim, essa coisa ufanista, né, em relação ao que a máquina representa, e quase que uma simbiose, né, entre o corpo, né, a máquina é uma visão antropomorfa da máquina, quer dizer, a máquina tem uma forma humana, ela se estende ou ela estende o corpo para além, né, daquilo que o próprio corpo poderia oferecer.
E aqui em termos de resultado, e eu gosto de fazer essa leitura, porque quando a gente vê o resultado, às vezes é um pouco chocante, né? Porque a leitura é uma leitura toda muito grandiloquente, né? Quer dizer, tudo muito monumental, tudo muito agressivo, tudo muito radical. E quando a gente olha as representações, né, que são pinturas do Giacomo Balla, elas são, no italiano tem um termo, carinas, né, elas são assim, lembram um desenho animado, um pouco da caricatura, né, não há essa agressividade, né, ela não está presente na pintura, o que para mim é bastante curioso, me chama muito a atenção. Então, a menina correndo, a gente observa que é muito do efeito que a gente vê nas fotografias sequenciais, né, que foram muito realizadas no começo do século, de você colocar máquinas fotográficas numa sequência com disparadores automáticos e você punha, por exemplo, um animal, uma pessoa correndo, um cavalo correndo, e aí depois, ao revelar, você, né, montava o que depois gerou o próprio cinema, quer dizer, que são as imagens sequenciadas. Então, há uma ênfase na questão do movimento, né? Então, se exalta a locomotiva e o automóvel, por outro lado, na hora de fazer a pintura, você continua com a pintura plana, né? Tentando falsear, criar a sensação de movimento, mas não é um movimento real. A pintura está lá parada no mesmo lugar, a tela está ali parada, né? É bidimensional. E essa do cachorro, né? Que chama-se Cachorro e Pessoa em Movimento, mais ainda, né? Essa coisa curiosa dos rabos do cachorro nos vários momentos do movimento, das patas, né? Dos pés, da coleira. É muito carinho, nada lembra, né, aquela agressividade, aquela monumentalidade, aquela coisa radical que a gente vê no texto do Marinetti. E aqui, talvez o que mais pudesse chegar perto, né, que é chama-se justamente Velocidade, uma pintura de 1913, que é como se fosse um automóvel atravessando a tela, né, e aí o que fica, né, é só esse movimento do giro, né, como se fosse o giro, aí a roda reverberando, né, criando essa reverberação. Mas ainda assim, quer dizer, é a tela ali plana, tratada de uma maneira, né, que deve muito ao cubismo, no esfacelar da forma, né, no romper com a forma na sua integridade e recompô-la no espaço, a retirada do excesso de cores, uma palheta muito enxuta, né. E a escultura aqui do Boccioni, né, de 1913, formas únicas de continuidade no espaço, que representa, né, uma figura caminhando, e esse efeito do desdobrar, né, do movimento no espaço, que é bem interessante. A gente tem aqui no Brasil há uma escultura do Boccioni, que está no Museu de Arte Contemporânea da USP. E no Descendo a Escada, né, do Marcel Duchamp, já colocando aqui um pouco o Marcel Duchamp nessa conversa, então, num primeiro momento, o Marcel Duchamp, que é 1912, vai ser influenciado, né, por essa ideia de representação do movimento, e ele coloca, né, essa figura descendo a escada, então a gente vê que é uma sequência, né, então ele está bastante influenciado pelo cubismo, então todo, né, o estilhaçar da forma e a composição no espaço, e no futurismo dessa ideia, né, da representação do movimento, como se fosse um sequenciamento da mesma figura que vem, né, descendo a escada. Um pouco da repercussão que isso vai ter, não é? Então ele vai ter uma profunda influência, o cubismo, na história da arte, principalmente em tendências posteriores, como o abstracionismo geométrico e o minimalismo, né? E o futurismo influenciou a busca pela representação do movimento, né? Tanto visual como real, né? Então a composição geométrica aqui Nadir Afonso, né? O minimalismo do Donald Judd, a representação, né,
visual, né, do Vitor Vasarely, onde a gente tem todo um investimento aqui, né, na criação dessa sensação visual do espaço curvo, né, sobre a tela plana. E o Calder como a grande figura, né, que alça aí essa ideia de trabalho com movimento, não mais é uma ideia de representação, mas realmente a obra, os móveis, eles são a própria organização a partir da ideia de movimento, né? Você não tem uma simulação ou uma representação. O movimento emana da própria obra, né? Da estrutura da obra, ela é pensada a partir do movimento, é um movimento real. E no Brasil, né, a Semana de Arte Moderna, né, vai ter uma influência muito grande também, né, desses movimentos. Na literatura há uma influência futurista que depois vai ser um tanto negada aí pelos seus participantes, principalmente por essa filiação do futurismo ao fascismo italiano, né, que depois vai ficar como uma coisa assim, um pouco um mal-estar, né, com relação ao futurismo, então há uma certa negação depois, mas num primeiro momento essa ideia dessa aproximação à máquina, admiração à máquina, antropomorfização da máquina, quer dizer, ela vai aparecer especialmente na literatura, né? Nas artes plásticas, a gente vai ter, num primeiro momento, na semana, muito mais uma geometrização que se aproxima do Art Deco do que propriamente de um cubismo analítico, mais radical, que vai esfacelar essa forma. Mas o Art Deco, né, que é uma tendência mais ligada, né, que o nome já diz, né, às artes decorativas, e que vai assimilar essa ideia de geometrização da forma, ele vai ter uma presença importante já, né, nesse primeiro momento, se a gente vai ter muito mais uma proposta Art Deco do que propriamente uma proposta cubista. E aqui a gente tem um Brecheret, né, a perfumista. Essa primeira é uma das onde a gente consegue perceber, né, mais facilmente essa geometrização da forma, né? Então, Art Deco, por vezes, é referido apenas como Deco, é um estilo que remonta às artes visuais, arquitetura e design internacional. Ele começa na Europa em 1910, né, um pouco antes da Primeira Guerra, e vai ter seu apogeu entre 1920 e 1930, e a partir de 1935 ele entra aí em declínio, né? E um dos artistas que estaria, né, que participou da Semana de 22 e que é muito identificado com o cubismo é o Vicente do Rego Monteiro, mas vale a pena a gente observar como ele está muito mais próximo do Art Deco do que do cubismo, né? Por quê? Porque há uma simplificação da forma no sentido de geometrizá-la, mas não há uma recomposição da forma no espaço, né? Ou há algo muito sutil, né? Assim, algo que passa muito ao largo disso, né? Não, a gente não tem essa ideia de incluir o tempo, né, como parte das relações a partir da qual a forma pictórica se efetiva na pintura, ele não tem a dimensão que tem no cubismo, né? Então, existe uma geometrização da forma, existe uma ideia de simplificação, existe uma ideia de redução da palheta. Então, por conta de tudo isso, a gente identifica uma influência cubista, mas não chega a um radicalismo de um cubismo analítico, né? E Tarsila, que vai trazer, mas que não está presente na semana de 22, né? É uma coisa importante da gente destacar, ela não está no Brasil em fevereiro, né, de 1922. Ela conta mais tarde que a Anitta reporta para ela em cartas com muitos detalhes o que eles vão fazer, o que está acontecendo e etc. Mas ela
chega depois, né? E chega trazendo também influências do cubismo, né? E em algumas obras de forma mais evidente, como, né, nesse primeiro estudo, a modelo de 1923, em outros de uma maneira um pouco mais suavizada, né, como no Carnaval em Madureira, em que mais uma vez a gente vê, não é a simplificação e geometrização da forma, mas aquele radicalismo, né, de chegar a estilhaçar realmente a forma, a gente vai ter muito pouco. E a composição cubista, que a gente está vendo aqui embaixo, que remonta, né, muito mais a um cubismo, né, da terceira fase, né, esse cubismo que vai trabalhar com a ideia de colagem, do que a fase inicial, que vai trabalhar realmente com desdobrar da forma, né? E aqui as referências para essa primeira parte. A gente encerra então esse segundo vídeo, lembrando que é o segundo vídeo de uma sequência de 4, né, para a gente recuperar um pouco do que foi já estudado, né, sobre as vanguardas e poder dar sequência aí aos nossos estudos nesse momento aí do isolamento social, tá bem? Fiquem bem e nos falamos em breve.